Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, agora falando sobre saúde. A Prefeitura de Campinas está utilizando a inteligência artificial para lembrar os pais responsáveis que as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue, de que é necessário receber a segunda dose para concluir o ciclo de imunização contra a doença. Crianças e adolescentes são considerados os mais vulneráveis ao contágio da dengue, por terem historicamente tido menos contato com os sorotipos do vírus disponíveis na natureza. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde estruturou a campanha de imunização. Então o município, ele sempre segue as diretrizes do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo. E essa faixa etária foi escolhida pelo Ministério por conta aí dos riscos de agravamento, de internação, de hospitalização dessas crianças e adolescentes. E também para que fosse possível contemplar um número maior de municípios nessa primeira etapa da estratégia de vacinação contra a dengue, selecionando aí essa faixa etária de 10 a 14 anos. A campanha iniciou em 2024 e segue ativa ao longo deste ano. Então é uma estratégia de vacinação, que vem para ser incorporada aí a longo prazo. Ela iniciou em abril do ano passado e as doses continuam disponíveis. Então é recomendado, para toda a população aí a princípio nessa faixa etária de 10 a 14 anos que sejam administradas 2 doses. Então uma dose, depois de 3 meses, de intervalo, as pessoas devem receber a segunda dose também. Todos os nossos 68 centros de saúde continuam com a vacina à disposição. Não tem nenhuma necessidade de agendamento, basta comparecer à unidade com o documento com foto, com a caderneta de vacinação. E existem algumas contraindicações específicas da vacina, Então gestantes, pessoas imunossuprimidas, mas casos que serão analisados pontualmente, caso a caso na unidade. Se tiver qualquer dúvida, basta procurar qualquer um dos nossos serviços. O alerta é para o caso de pessoas recém-contaminadas. Então, existe também uma recomendação de um intervalo caso a pessoa tenha contraído a doença. Então, se a pessoa tiver dengue, aí precisa esperar 6 meses para iniciar o esquema vacinal. E se a pessoa se atrasar, por exemplo, ela tomou a primeira dose, esperou, mas acabou passando 4 meses, tem problema ou é só continuar o reforço? Precisa tomar as 2 doses para ter a adequada proteção. O ideal é que seja feito com intervalo de 3 meses, mas sempre que a pessoa comparecer à unidade, mesmo que tenha passado esse prazo, a vacina vai ser administrada. Para garantir que o ciclo de imunização se complete, a Prefeitura está utilizando a inteligência artificial. Como que trabalha esse projeto? Nós vamos lá e identificamos. Essa criança, esse adolescente, ele tomou a sua primeira dose. Passaram 90 dias e ele não tomou, então o nosso sistema já vai recuperar essa informação e aí de uma maneira ágil já vai acessar o paciente, porque nós preferimos desde o começo do projeto a comunicar via WhatsApp, que é um meio de comunicação amplamente difundido. E aí se torna uma comunicação simples e fácil com o nosso cidadão. O uso da inteligência artificial já se mostrou eficiente, já que das 1.101 segundas doses dadas em dezembro de 2024, 919 foram motivadas pelo aviso do WhatsApp. Os cuidados para verificar a veracidade da informação são bem simples. A nossa assistente virtual, Ana, ela tem vários identificadores visuais. O seu número de telefone, conforme a gente vai mostrar, a identificação da Ana mesmo, o seu avatar, quando você acessa a mensagem que você recebeu, você pode identificar que é um serviço público, que tem essa informação lá, que o Meta, que é a empresa responsável pelo WhatsApp, já testou que o nosso telefone é um serviço público. Então são vários itens de segurança para o nosso cidadão ficar tranquilo que não é um golpe. Está dentro daquele número de telefone, não vai ser golpe. E olha só, Procon Campinas constata uma variação de até 278% no preço do material escolar. Confira na reportagem de Rafael Turati. O Procon Municipal de Campinas realizou na última semana uma pesquisa de preços de material escolar entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2025 em 6 empresas no comércio eletrônico. O levantamento comparou o preço de 88 produtos, como por exemplo apontador, borracha, caderno, canetas esferográficas e hidrográficas, colas, giz de cera, lápis preto e colorido, lapiseira, marca-texto, papel sulfite, régua e tesoura escolar. Nós fizemos essa pesquisa consultando ofertas online, porque essas ofertas, esses preços acabam servindo de referência
para as lojas físicas e a gente consegue consultar um número maior de produtos, né? O objetivo é alertar o consumidor para a variação de preço. É um momento de muitas contas no início do ano, especialmente para quem tem filhos pequenos, para quem tem criança, né? Matrícula, material escolar e outras despesas. Então, a ideia nossa é de auxiliar e alertar o consumidor nesse momento dessa despesa. O produto que apresentou a maior diferença foi uma caneta hidrográfica. O mesmo item custava R$ 15,60 no estabelecimento mais barato e mais de R$ 59,00 no mais caro. A segunda maior diferença encontrada foi para a cola líquida, com variação de 265%, sendo o menor preço encontrado de R$ 7,20 e o maior de R$ 26,28. Já o terceiro lugar ficou com um kit de apontador e borracha, com uma variação de preço maior de 229%, sendo o menor valor R$ 8,80 e o maior aproximadamente R$ 29,00. Esse ano nós temos o produto com maior variação, ele chegou a variar de um estabelecimento para outro 278%. Ano passado a maior variação que nós encontramos foi de 110%. Desses 88 produtos pesquisados, 28 deles estavam com uma variação acima de 100%. Então, isso demonstra a importância de se buscar, de se pesquisar, fazer levantamento de preço antes de efetivar a compra por completo. A menor variação que nós tivemos foi de 4,2%. Então, assim, não são todos os produtos que têm uma variação tão grande, mas essa pesquisa sempre é muito importante. Esse ano foi feita uma pesquisa do Procon Campinas, mas observando números de outras pesquisas, esses números eles praticamente se repetem, não há uma diferença muito grande. Quer dizer que o que acontece aqui acontece também em São Paulo, acontece em Sorocaba, acontece em outros municípios. O diretor do Procon da cidade, Paulo Giglio, explicou que, diante desse cenário, a melhor alternativa é fazer pesquisa de preços antes de efetivar a compra, além de tentar reaproveitar materiais dos anos anteriores que estejam em boas condições de uso. Olha, como sempre, pesquisar preços, né? A internet é uma boa ferramenta de pesquisa, evita do consumidor se deslocar em várias lojas, então antes ele pode fazer essa pesquisa em casa e depois se direcionar ao estabelecimento comercial que ele deseja, ou mesmo fazer a compra pela internet. Sempre que possível, aproveitar as promoções ofertadas. O parcelamento, a gente deve verificar se dentro daquele parcelamento se tem juros embutido ali, né? E se o valor ficar, às vezes a família tem vários filhos, o que aumenta essa despesa a ser feita, então passar material de um filho mais velho para um filho mais novo, isso também pode ajudar. Verificar também se há uma possibilidade de comprar por trimestre, por bimestre, ou seja, não ter uma despesa de pronto já para o ano inteiro, então parcelar a compra, diferente do parcelamento do pagamento, que também deve ser observado a questão dos juros, né? Para quem quiser conferir a pesquisa completa do Procon Campinas, é só acessar o site procon.campinas.sp.gov.br. E olha só o número de candidatos que tiraram 1000 na redação do Enem. A nota máxima é o menor dos últimos 10 anos. Em todo o país, apenas 12 alunos conseguiram esta nota na redação, conforme foi divulgado pelo Ministério da Educação. Por outro lado, houve um aumento significativo na média geral dos estudantes. O exame abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas no país e no exterior. As redações nota 1000 foram registradas em Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiânia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Ainda de acordo com o MEC, o Ministério da Educação, apenas uma das redações foi feita por um estudante de escola pública. As demais são de alunos da rede privada.
Muitos professores e muitos alunos, eles ensinam e reproduzem essas redações ditas coringa, redações que funcionariam para qualquer tema, e já faz um tempo que isso tem incomodado o INEP, já faz um tempo que ele não quer que essas redações super engessadas cheguem na nota máxima. Então, os corretores realmente vão segurar aquele 1000 para os textos que têm uma carinha um pouquinho mais autoral, para evitar esses modelos prontos, o critério acaba enrijecendo para segurar o 1000 mesmo. O tema da redação do Enem 2024 foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A correção é feita por competências, ou seja, aspectos que são esperados na redação do participante. O exame adota 5 competências, cada uma com nota de 0 a 200 pontos. Eu não acredito que o tema tenha sido um fator que contribuiu para a redução das notas máximas, porque o tema do Enem é sempre um problema, né, da sociedade, geralmente centralizado na sociedade brasileira. Então, um problema que acontece, que está aí presente no Brasil. E as questões raciais, questões identitárias, questões de cultura, elas sempre estão em discussão, né, no nosso país hoje e também dentro da sala de aula. Vários alunos meus, assim que eles saíram da prova, eles me mandaram uma mensagem falando: professor, a hora que eu vi o tema, eu respirei aliviado, porque tinha muito a ver com o que eles estavam pensando e debatendo o ano todo. A boa notícia é que a proeficiência média na redação foi maior que a média obtida em 2023. Houve ainda um aumento significativo na média geral. Em 2024, a média foi de 546 pontos, sendo que em 2023 foi 543. Apesar do Enem estar segurando a nota 1000 ao máximo, com esses modelos prontos, muitas vezes, infelizmente, por uma grade de correção que precisa urgentemente ser revista, esses modelos prontos chegam no 880, chegam no 900, e aí os alunos conseguem, né, uma média um pouquinho mais alta, mesmo sem ter uma escrita autoral, sem ter uma escrita realmente crítica pensando no tema. É uma coisa que eu procuro evitar nas minhas aulas. No ano passado, o número de inscritos chegou a 4,32 milhões. 3,18 milhões realizaram as provas. A Ana Clara, por exemplo, fez 920 pontos na redação, uma nota bem acima da média e que ela vai usar para tentar entrar no curso de Relações Internacionais de 2 universidades federais. A gente tinha uma rotina bem rigorosa assim na escola, de que a gente sempre fazia redações todas as semanas e a gente tinha que fazer a reescrita delas. Então, acho que isso sempre foi muito importante, porque quando você escreve e aí você tem que reescrever, você exercita e você consegue corrigir aquilo que você errou pontualmente. Então, você consegue melhorar a qualidade da sua redação. Eu estudei em casa também, mas também é muito importante você ler livros, você escutar música, você assistir filmes que falam sobre temáticas que estão sempre no mundo, né? Que seja problemas sociais, questões ambientais, questões políticas. Você tem que estar sempre atento a essas coisas para você conseguir fazer uma redação boa. E Ana, quando você viu o tema da redação, o que você achou? Foi um alívio. Eu falei, graças a Deus, tipo assim, algo que é acessível, que eu consigo fazer e algo que eu estou inteirada e que eu consigo escrever bem sobre isso. Acho que super importante é o aluno estar bem atualizado em relação às problemáticas que estão em debate no país. Então, um aluno que acompanha jornal, podcast, notícia, debate, e praticar muito. Muitas vezes o aluno está acostumado pelo uso de rede social com as informações chegarem de forma muito rápida, então ele não tem aquela paciência para sentar e escrever o texto, mas é muito importante esse processo de escrita constante e principalmente um processo de refeitura, de reescrita. Então, não só fazer a primeira versão do texto, mas ter essa primeira versão corrigida, saber o que precisa ser melhorado. Eu brinco que os alunos têm que ser fominha, eles têm que mirar ali nas notas mais altas e buscar isso ao longo de todo o ensino médio. Além de manter uma rotina de estudos, a aluna destaca que é importante também ampliar o repertório cultural. Escutar músicas de cantores como Racionais, Emicida, que sempre trazem essas pautas. Você assistir filmes como Hotel Ruanda ou Assassino da Lua das Flores também é muito importante para você colocar na sua redação, que eles servem como repertório e às vezes encaixam muito bem com aquilo que você quer passar na redação. O Enem
querendo ou não, é um dos mais democráticos, principalmente para alunos e estudantes de cidades pequenas, que agora com o Enem eles não têm mais que se deslocar para fazer prova. Então, muita gente conta única e exclusivamente com o Enem. O Enem é o caminho, o SISU é o caminho para o ingresso em universidades no Brasil todo. Então, é preciso ter esse foco na prova e no que essa prova exige para você entregar o que o corretor vai estar olhando lá na hora da correção. Tá confiante? Como é que tá? Tô nervosa, mas eu tô confiante.